Fala aí pessoal, beleza? Hoje vou falar sobre audiência de custódia. Audiência de custódia você vai achar no artigo 310 do Código de Processo Penal. Quem tiver com o seu código aberto aí, vou estar lendo. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas. Prazo máximo para a realização da audiência de custódia, 24 horas. Após a realização da prisão, o juiz deverá prover audiência de custódia com a presença do acusado, do advogado constituído ou da defensoria. O acusado deverá estar com advogado ou defensor. Ou membro da defensoria e membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, aí vem quais são os atos, né, que o juiz poderá, né, fazer. Mas antes disso eu quero falar sobre o objetivo. Qual é o objetivo, que muita gente tem dúvida, da audiência de custódia, né? Isso aqui é a grande chave. O objetivo é para verificar a legalidade. A legalidade do quê? Da prisão. Tá? Legalidade da prisão. Verificar a necessidade. Objetivo: verificar legalidade, necessidade e da adequação. Adequação do quê? Da continuidade. Da continuidade da prisão, né? Ou da concessão da liberdade. Então, para vocês que têm dúvida, né, qual é o objetivo da audiência de custódia? Verificar a legalidade, a necessidade e da adequação da continuidade ou da concessão da liberdade. Vou botar aqui uma observação. Com ou sem a imposição de outras medidas. Quais seriam, né, a imposição de outras medidas? Aqui a gente se refere ao artigo
319 do Código de Processo Penal, que fala, aqui no Código, das medidas cautelares, diversas da prisão. Né? Eu vou falar aqui do parágrafo 9º, que fala da monitoração eletrônica a monitoração eletrônica, né, a tornozeleira eletrônica, é uma medida cautelar, né, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, que é uma medida, né, diversa da prisão, tornozeleira eletrônica. Assim como tantas outras medidas, né, que é o comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar, internação provisória, suspensão do exercício de função pública, fiança, monitoração eletrônica, enfim, né? Voltando ao artigo 310, que é o objetivo, né, da nossa aula hoje, é a audiência de custódia. A gente vai falar um pouquinho sobre o inciso parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, né? No primeiro a gente vai... uma coisa interessante, muito importante também, é que a audiência de custódia, ela também verifica se o preso ele sofreu algum tipo de agressão física, né, agressão psicológica. Então isso também é muito importante ser falado, né? Vai verificar se houve algum tipo de tortura, né? A violência física ou psicológica do acusado por quem, né, fez a prisão. Geralmente, né, a polícia. Então é perguntado ao acusado se no ato que foi preso em flagrante, se ele recebeu algum tipo de agressão física. Artigo 310, né, no seu parágrafo 1º, fala sobre relaxar prisão ilegal, né? O relaxamento da prisão é se a prisão for ilegal, o que vai acontecer? Deve colocar o preso em liberdade de forma imediata. Colocar o preso em liberdade imediata. Sem condições. Quais condições é essa? Acredito, né, que seja o artigo 319, que fala das medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o relaxamento da prisão, se a prisão foi ilegal, colocar o preso em liberdade imediata. Parágrafo 2º fala de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos consoantes ao artigo 312 do Código, e se relevem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversa da prisão, né? Então, o que seria preventiva, né? Prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar. Não se confunde com ação penal definida como condenatória. Ou seja, ele está preso de forma cautelar, mas ele não foi ainda condenado. Não existe uma ação penal tanto que está escrito, ó, não se confunde com ação penal definida como condenatória. Aqui, ó. Definida como condenatória. Ok? Ou seja, ainda precisa ser condenado, existe uma sentença que o condene para que ele realmente permaneça, né, preso. Número 3 fala da liberdade provisória. Vejamos. Conceder-se liberdade provisória com ou sem fiança. Né? O que é a liberdade provisória? Não pode, né, não pode violar o inciso 3º do artigo 310 do CPP, né, que fala da audiência de custódia. Diz o seguinte: a autoridade que deu, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Ou seja, né, até que haja uma sentença do processo criminal que responde. Ou seja, ele fica de liberdade provisória até que haja o quê? Uma sentença do processo criminal que responde quem? O acusado. Ou seja, ele é posto em liberdade até que exista uma definição, né, sobre o processo dele, né? Então, vamos dar uma repaginada, né? Audiência de custódia, artigo 310 do Código de Processo Penal, né? O prazo para que essa audiência seja realizada é um prazo de 24 horas. O acusado deverá ser levado até um juiz de direito para que seja averiguado a legalidade, a necessidade, a adequação da continuidade ou a concessão da liberdade. Lembrando que o acusado ele deverá estar acompanhado do seu advogado ou do seu defensor público, né? Em hipótese nenhuma, sozinho, né? Ou ele vai estar com o seu patrono, né, o advogado constituído particular, ou, né, defensor público. Também será verificado se houve algum tipo de tortura, violência física ou psicológica do acusado. Quem faz essa pergunta é o juiz, né, que está presidindo a audiência.
O juiz, no curso da audiência, ele pode fazer a imposição de outras medidas, né, que são as medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são medidas diversas da prisão. Uma muito conhecida, né, é a monitoração eletrônica, né? Aqui a gente pode também observar o relaxamento da prisão. Se a prisão ela for ilegal, o acusado será colocado em liberdade imediata, tá? Parágrafo 2º, a prisão preventiva, que é uma medida de natureza cautelar, né? Que não se confunde com a ação penal definida como condenatória. Então, existe a prisão, ela é feita de forma preventiva, né? Parágrafo 3º, a gente fala sobre liberdade provisória, tá? Que não pode violar o inciso 3º do artigo 310, né, da audiência de custódia, e até que haja uma sentença do processo criminal que responde ao acusado. Ou seja, ele pode ser posto em liberdade de forma provisória até que exista uma sentença, né, que realmente o condene. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, informação, me encontre à disposição.